Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos amados e queridos, que estão aí nessa luta, com a gente aí para a glória do Senhor Jesus Cristo, batalhando, irmãos. Eu vos saúdo com a gloriosa e a paz do Senhor, aleluia. Mais um vídeo do nosso canal Projeto Gerando Vidas. Eu peço aos irmãos que acompanhem até o final do vídeo, por favor. Pegue a caneta, pegue o caderno ou o papel, o seu rascunho. Pega a Bíblia também, abra a Bíblia, irmãos? E nós estaremos aqui tratando alguns assuntos. Eu só vou hoje a teologia do Novo Testamento, a gente vai falar aqui, te localizar alguns pontos. Creio que não vou falar versículo, mas é só uma teologia do Novo Testamento, o estudo do Novo Testamento, e a gente vai aí dar início a essa nova caminhada para a glória de Deus Pai. Com certeza a gente vai estar abrindo a Bíblia, mas não é um assunto assim que a gente vai tratar de versículos, capítulos, mas é um assunto que vai complementar o assunto dos 4 evangelhos, e algo a mais, a qual nós lecionamos, nas aulas passadas para a glória do Senhor. Irmãos, falar da teologia do Novo Testamento, falar de algo que Deus deixou para nós na Nova Aliança. Quando nós olhamos para o período neotestamentário, que é o período do Novo Testamento, nós vamos ver que é um novo pacto, é uma nova aliança que Deus vai fazer com o homem, quando nós falamos homem, é homem e mulher. E esse novo pacto, essa nova aliança, é por intermédio de Cristo Jesus, morte de Jesus, ressurreição, ascensão, isso nos trouxe um novo pacto, uma nova aliança. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ler que vai ter 4 evangelhos. Nós vamos ver que vai ter um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro a qual o Espírito Santo de Deus passeava no contexto da igreja primitiva. Percebe-se uma coisa, e eu nas minhas oportunidades, quando eu vou pregar sobre Atos, eu não digo Atos dos Apóstolos, mas eu digo Atos do Espírito Santo, porque as ações do Espírito Santo é real dentro do contexto da igreja primitiva, desde o batismo, a imersão, o imergir, o batismo no Espírito, a inauguração da igreja em Atos 2, você vai ver que o Espírito sempre está com a igreja para a glória de Deus Pai. Quando nós olhamos, irmãos, então nós vemos este livro histórico, por nome de Atos dos Apóstolos. E quando nós começamos a folhear, nós já vamos entrar nas epístolas, nas cartas. E quando nós olhamos, irmãos, eu quero adiantar e já vou voltar. As cartas e o livro de Apocalipse, irmãos, elas revelam não só a santidade buscada, mas também a redenção. Então, as cartas e o Apocalipse só não está mostrando a santidade buscada, mas está também mostrando a redenção. O Novo Testamento, irmãos, nós vemos que vai estar composto por 4 evangelhos, livro histórico, mas também vai ter as suas cartas ou epístolas. Nós vamos ver que as epístolas
nós vamos olhar e vai ter as epístolas paulinas, né? Vamos ter as cartas pastorais, que é 1ª e 2ª Timóteo, Tito também é uma carta pastoral, Filemão também é uma carta pastoral. Por que pastoral, Fernando? Porque é uma carta que é uma carta pessoal, é de um pastor dando conselho a uma pessoa, né? Paulo vai dar conselhos a Filemão, Paulo vai dar conselhos para Tito, que estava em Creta, né? Paulo vai dar conselho para Timóteo, que era teu filho na fé, que estava na igreja de Éfeso, era pastor na igreja de Éfeso. Então ele vai dar conselhos, né, irmãos, para esses homens, né, para a glória de Deus Pai. Então nós começamos a entrar, né, dentro desse. Então, irmãos, nós começamos a entender, né? A Bíblia ela é muito interessante, né? Nós falamos aqui sobre as cartas, epístolas pastorais, né, pessoais. Tem muita corrente, né, que divide, cada um vai dar um nome sobre essas divisões, né? Mas as epístolas, irmãos, né, as epístolas que vão estar, né, direcionada, né, para as igrejas, né, que Paulo vai direcionar certamente para as igrejas, nós vamos ver que é Romanos, Gálatas, Tessalonicenses, né, Coríntios. Então nós vamos ver que vão ser cartas que Paulo vai direcionar para a igreja, né, de Coríntios, de Roma, da Galácia, né, os Gálatas, os irmãos em Tessalônica, né? Então Paulo ele vai direcionar, né? Nós podemos chamar ela de cartas, epístola às igrejas, né? Alguns nomeiam com outros nomes, mas podemos nomear como carta às igrejas, né? Epístola às igrejas. E tem também, meus irmãos, as cartas, as epístolas paulinas que foram geradas na prisão, né? Nós abrangemos aqui sobre Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Filemão também entra, né, nessa carta da prisão, por mais que também ela entra no contexto pastoral pessoal, que Paulo na prisão escreve para entregar para a pessoa de Filemão, né? Mas ele escreve na prisão, glória a Deus. Filemão vai contar toda essa história dele, de Onésimo, né? É muito interessante, irmãos. Vai defraudar e Filemão vai estar tendo contexto. Eu não vou entrar no contexto, senão, né, o vídeo vai ficar muito extensivo, né, irmãos? Mas tem aí, então, a gente falando da carta pastoral, né? Eu selecionei também as igrejas, né? Selecionei aqui os nomes. Carta das prisões, que foram geradas nas prisões, que são 4, né? Paulo parado na prisão, ele estava livre, porque ele estava escrevendo, ele estava evangelizando, né? Tem muita gente que está livre, mas está preso, né, irmãos? Paulo estava preso, mas estava livre no espiritual, escrevendo para a glória de Deus Pai. E nós temos também, irmãos, a epístola aos Hebreus, que é uma epístola desconhecida o autor, né? Irmãos, tem muitas correntes que vão dizer que foi Paulo, mas não tem uma afirmativa para dizer que foi Paulo, né? O autor é desconhecido, então alguns dizem que foi Paulo, Ápolo, Lucas, né? E entre outras pessoas, mas possivelmente foi Paulo, né, irmãos? Quando nós lemos ali o contexto e tal, nós colocamos como que foi Paulo, mas não afirmando, tá, irmãos? Não afirmando que foi Paulo. Só por causa da escrita, por causa de tudo que escreve, né? E nós colocamos que foi Paulo, mas não é uma certeza, tá, irmãos? Então nós dizemos aqui também sobre a carta aos Hebreus. E, irmãos, a outra divisão também
é sobre as epístolas católicas, né? Ou conhecidas também como epístolas gerais, né? Essas epístolas são a epístola a Tiago, né? A Pedro, que entra 1 Pedro e 2 Pedro, a João também, que entra, acho que 1 João, 2 João, 3 João, e Judas também, que Judas nós falamos versículos, né? Porque só contém um capítulo para a glória de Deus Pai. Então, essa é a divisão, né? Das epístolas, né? É tudo aquilo que a gente lecionou aqui para os irmãos. E também, né, tem um livro de Apocalipse, que é o livro das revelações de Deus, né, irmãos? É um livro muito interessante, né, para nós. É um livro que vai revelar, né, sobre as glórias do céu, também vai mostrar a condenação. E é um livro, irmãos, muito interessante, né, para nós. Então essa é a divisão do Novo Testamento, né, para a glória do Senhor, com as suas cartas, com os livros históricos, com os evangelhos, né, com as cartas pessoais, prisionais, livro de Apocalipse, livro das revelações do Senhor, né, que mostra a forma gloriosa de Cristo, né, os seus cabelos, a sua cabeça era branca como a neve, mostra a forma gloriosa de Cristo, e é muito interessante a Bíblia. Então, irmãos, esse primeiro vídeo só estou localizando os irmãos, tá, sobre as separações, né, das escritas neotestamentárias, tá, meus irmãos? E vou estar iniciando já um outro vídeo para nós estarmos adentrando mais e mais sobre a teologia do Novo Testamento. Deus abençoe, espero você no próximo vídeo. Glória a Deus.